Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. O presidente Lula deu declaração de independência de Arthur Lira e isso ocorre em dois momentos. Caso 1, a Polícia Federal desbarata um esquema de corrupção envolvendo Lira. Caso 2, o presidente da República diz que todos imaginavam que o governo estava morto, que o governo estava acabado, que seria derrotado no Congresso Nacional, e o que ocorreu de fato foi que a vitória na votação da medida provisória dos ministérios, que reorganizava o ministério deixado por Jair Bolsonaro, foi aprovada por grande margem, e isso depois que o Lula entrou em campo e negociou inclusive emendas, mostrando que o papel de Lira pode se tornar secundário na medida em que o presidente da República atue de forma decisiva na Câmara dos Deputados para conseguir chegar aonde é preciso. Claro, envolve repasse de verbas, envolve cargos, envolve negociação política, que é como funciona o presidencialismo de coalizão. Não se pode querer que um governo assuma e ignore os mecanismos de funcionamento do Estado brasileiro que estão postos. Não foi Lula que inventou o presidencialismo de coalizão que vige ainda no Brasil e que depende de acordos entre o executivo, o legislativo e, por que não dizer, o judiciário. É preciso que haja esse tipo de negociação e a divisão de poderes entre a base aliada é comum a todos os governos e não vão querer agora com o Lula reinventar a roda. Que se mude o presidencialismo de coalizão para parlamentarismo, para presidencialismo, para monarquia, para aquilo que quiserem. Mas enquanto o jogo for esse, o Lula vai ter que jogar, ou a alternativa é ser derrubado e ver assumir o poder alguém como Jair Bolsonaro de novo, ou como Michel Temer, não é? Então, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas matérias que corroboram o que eu estou dizendo, que o Lula acaba de declarar independência em relação ao Arthur Lira. Vamos lá. Em entrevista à agência Reuters, o Lira diz esperar que votação da MP dos ministérios tenha servido de ensinamento ao governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta quinta-feira esperar que a aprovação pela Câmara dos Deputados da medida provisória da reestruturação dos ministérios serviu de ensinamento para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu nesta semana, eu espero que o dia de ontem tenha servido de ensinamento. Foi um grande esforço dos partidos independentes, dos partidos até de oposição, em ajudar na votação por um apelo que foi feito do presidente Lula a mim pessoalmente, um apelo aos meus líderes, disse Lira. Na verdade, a história não é bem essa. Então vamos começar daqui. Matéria de Bruno Bogossian na Folha de São Paulo. Operação da Polícia Federal agrava a relação de desconfiança entre Lula e Lira. Os dois parecem se conhecer como políticos que cumprem acordos, mas também como ameaças. A Polícia Federal amanheceu na porta do Lira, de um auxiliar do Lira, na verdade, ontem, e a operação mirava suspeito de desvio de dinheiro público. Horas mais tarde, antes do almoço, o deputado chamou o ministro da Justiça, o Arthur Lira, à residência oficial para uma conversa. Não é preciso saber o que foi dito no encontro. Aliados do presidente da Câmara tratam o momento da batida como uma armação do governo, que controla a PF, porque o Centrão e a Câmara dos Deputados e o próprio Lira estavam encurralando o Lula de uma forma sem precedentes. O que não quer dizer
que o Lula tenha determinado essa operação, ou Flávio Dino, alguém que a gente sabe que não é assim. No caso do governo Dilma, por exemplo, a Polícia Federal fazia operações que nem o ministro da Justiça sabia. Inclusive, ele disse isso ontem na CNN, né, o José Eduardo Martins Cardoso. A semana gravou uma relação que já era de desconfiança, evidentemente, porque o Lira era aliado in pectore de Bolsonaro e, na verdade, um desconfia do outro, mas o Lula tem muito mais razões, né? Porque ele pilota uma bancada de antipetistas ferrenhos. Os sinais emitidos pelos dois lados apontam, por enquanto, para um pacto de não destruição. Mas o Lula venceu a disputa com Lira na aprovação de MP, dizem lideranças. Na avaliação de líderes da base, chefe do executivo driblou a tentativa do Lira de emparedar o governo na votação da medida provisória. A semana termina com essa sensação de alívio e em ambas as casas o placar foi amplamente favorável nessa questão da MP dos ministérios. No Senado a vitória foi por 51-19 e na Câmara por 337-125, o que os governistas consideram uma vitória diante da possibilidade de rejeição da MP. E as 48 horas que antecederam a votação foram de intensas negociações. Parlamentares experientes avaliaram que no balanço final Lira não foi capaz de ampliar a pressão sobre o governo, que na terça-feira autorizou a liberação de 1,7 bilhão em emendas parlamentares para quebrar a resistência e acertou também cargos e tal. E aí o Lula deu a seguinte declaração, abre aspas para o Lula: passaram para a sociedade a ideia de que o governo estava destruído, que iria ser massacrado, que o Congresso não iria aprovar a MP. Quando chegou o momento da votação, a partir das 6 horas da tarde, todos aqueles que falaram do massacre e da destruição começaram a falar da vitória do governo, ressaltou o Lula. Para ele, prevaleceu a autonomia do poder legislativo, e aí ele fez umas declarações políticas, afagos à Câmara, dizendo que a Câmara tem direito tal, de divergir, de votar como quiser, tal, mas o Lula também mostrou que o Lira não é vital, não é? E aí, inclusive, isso foi alvo da coluna do blog do Noblar, o Ricardo Noblar, que concorda lá no portal Metrópolis com a declaração de Lula. Diz ele: acostumado a ganhar, Arthur Lira foi derrotado por Lula na Câmara. Simples assim. Lula disse, como se não quisesse dizer, que se o problema de Arthur Lira com ele e o governo fosse apenas a indicação de um ministro, seria fácil resolver. Lula estaria disposto a dar o ministério a Lira em troca do seu apoio e de parte dos votos que ele tem na Câmara. Não precisariam ser todos. O apoio de Lira não precisa implicar a entrada do seu partido, o PP, na base do governo. É claro que Lula não lhe daria qualquer ministério. Insinua-se, por exemplo, que Lira quer o Ministério da Saúde e a cabeça de Renan Filho, ministro dos Transportes, para chamar de sua. Lira nega. Lira também vê a digital de Lula na operação da Polícia Federal. O Dias Toffoli do STF liberou ontem para julgamento a ação contra Lira, acusado de corrupção passiva. O Lula já não era presidente quando entrou essa ação em curso, portanto nada teve a ver com a prisão. Mas Toffoli é ministro de Lula, mas muitas vezes votou contra Lula. Lula e Lira se falaram por meio do telefone no dia seguinte, e aí entraram numa espécie de acordo, mas na verdade o Lira queria valorizar o passe e estava tentando criar dificuldade. O Lira disse: há uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram com a falta de articulação política do governo, não de um outro ministro. Depois que a Câmara aprovou a medida provisória, o discurso do Lira mudou. Daqui para frente o governo vai ter que andar com as próprias pernas, coisa e tal. Mas, na verdade, foi uma vitória de Lula, diz o colunista, que pessoalmente negociou o apoio dos deputados. Então, minha amiga, meu amigo, como eu disse aqui,
O Lula, naquela declaração que eu reproduzi, naquelas aspas dele, ele declarou independência. Independência de Arthur Lira, que já ficou provado. Claro, ele pode causar muitos problemas para o governo, ele pode botar em votação qualquer pedido de impeachment que chegue à mão dele, como fez o Eduardo Cunha, mas o Lula não é a Dilma. O Lula conversa com a Câmara. Não é? A Dilma não queria conversa, ninguém pode culpá-la porque é nojenta mesmo, mas são ossos do ofício, não é? E isso sem ganhar por insalubridade, mas não tem jeito. O Lula vai ter que negociar com a Câmara e ele já mostrou nessa votação da MP dos ministérios que negociar é com ele mesmo. Eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.